Olá! Hoje a gente vai explorar umas verdades bem interessantes sobre a psicologia do dinheiro. E vamos começar com uma história que, olha, é totalmente inesperada. Uma história sobre os perigos de dar e receber conselhos financeiros. Pode parecer meio estranho, eu sei, mas um caso médico trágico que aconteceu há quase um século tem uma lição fundamental sobre finanças pessoais. Vamos entender direitinho como a história de um paciente e seu dentista pode mudar completamente a nossa relação com o dinheiro. Bom, a nossa história começa lá na primeira metade do século XX, com um homem que só queria uma coisa: aliviar uma dor de dente. Olha só isso. Em 1931, Clarence Hughes foi ao dentista com uma dor terrível. Ele foi anestesiado e, quando acordou, descobriu que 16 dos seus dentes e também as amígdalas tinham sido removidos. Uma semana depois, ele estava morto. O mais chocante, a ação que a esposa dele abriu não foi por negligência médica, mas sim pela completa falta de consentimento. E mesmo assim, o tribunal ficou do lado do médico, argumentando que os profissionais precisavam de autonomia para buscar avanços científicos. Inacreditável, né? E isso nos leva a um ponto central sobre a mentalidade daquela época. Como explica o Dr. Jay Katz, o papel do médico era simples: consertar o paciente. A opinião da pessoa, bom, era vista como irrelevante. A crença era que todo paciente queria a mesma coisa, a cura, e que existia um caminho único e correto para chegar lá. Mas, felizmente, essa filosofia mudou e mudou drasticamente. E é justamente essa mudança que cria uma analogia poderosíssima para o mundo das finanças, que se aplica diretamente à forma como a gente lida com o nosso dinheiro. A mudança aqui é sutil, mas ao mesmo tempo ela é profunda. A medicina deixou de focar em tratar a doença de uma forma universal para começar a tratar o paciente como um indivíduo. As opções são apresentadas e a pessoa decide o que faz mais sentido para a vida e para os valores dela. Isso nos traz direto para a nossa conversa sobre dinheiro. Por muito tempo, finanças foram tratadas como a medicina antiga. Busque o maior retorno possível. Ponto. Essa era vista como a única resposta certa. Mas, assim como na medicina, não existe uma solução que serve para todo mundo. A abordagem moderna foca na pessoa. Entende que os objetivos financeiros são profundamente pessoais. Então, com essa nova filosofia em mente, aparecem algumas verdades universais sobre dinheiro. E veja bem, não são regras para seguir cegamente, mas sim princípios que ajudam a gente a navegar na nossa jornada financeira. O primeiro princípio talvez seja o mais contraintuitivo. A verdadeira construção de riqueza tem muito menos a ver com a renda e muito mais a ver com humildade. A fortuna está, na verdade, naquele espaço entre o que se ganha e o ego. Fortuna, de verdade, é aquilo que não é gasto. É o dinheiro que foi poupado e investido, crescendo ali quietinho no silêncio. São os ativos financeiros que ainda não viraram coisas que a gente pode ver e tocar. É a riqueza que ninguém vê, criada quando a gente controla aquele desejo de gastar hoje para ter mais liberdade amanhã. Muitas vezes, o que se busca com carros de luxo e relógios caros não é o objeto em si, mas o respeito e a admiração das outras pessoas. A ironia é que essas coisas, o respeito e a admiração, são conquistadas muito mais facilmente com bondade e humildade do que com exibições de riqueza. Então, o ponto crucial é este aqui. Se uma única pergunta pudesse guiar todas as decisões financeiras, seria essa. A questão não é obter o maior retorno possível, mas sim administrar o dinheiro de uma forma que traga paz de espírito. Para algumas pessoas, isso significa ser mais conservador, para outras, buscar retornos mais altos. Não tem resposta certa, só que funciona para cada um. Pois é, o mundo dos investimentos é assimétrico. Alguns poucos grandes acertos podem mais do que compensar uma série de pequenos erros. O segredo não é acertar sempre, mas garantir que os erros não te tirem do jogo. É totalmente possível ter um portfólio onde metade dos investimentos vai mal e ainda assim o resultado final ser espetacular. E para construir essa resiliência, alguns passos são chave. Primeiro, aumentar o horizonte de tempo. O tempo é, de longe, a força mais poderosa nos investimentos. Segundo, usar o dinheiro para ter controle sobre o próprio tempo, porque a liberdade é o seu maior dividendo. Terceiro, poupar sem um objetivo específico, criando um colchão de segurança contra os imprevistos da vida. E um ponto crucial, tornar a margem de erro algo sagrado. É ela que garante a permanência no jogo, permitindo que a mágica dos juros compostos aconteça. Mudar a perspectiva aqui é fundamental. A volatilidade do mercado, a incerteza, a dúvida, isso não são multas que a gente tem que evitar a todo custo.
Pense nelas como taxas, o preço que se paga para ter acesso aos retornos de longo prazo. Afinal, nada que realmente vale a pena na vida é de graça. Tudo isso nos leva a uma lição final, que amarra todos esses princípios. O que realmente importa quando o assunto é dinheiro. Sabe qual é o maior erro financeiro que se pode cometer? É ser influenciado por pessoas que estão jogando um jogo diferente do seu. Um trader de curto prazo e um investidor que foca na aposentadoria têm objetivos e prazos completamente distintos. Tomar decisões com base no que o outro está fazendo é simplesmente uma receita para o desastre. É preciso definir o próprio jogo. E, por fim, é preciso respeitar o caos. Pessoas inteligentes, bem informadas e razoáveis podem discordar profundamente sobre finanças. E sabe por quê? Simplesmente porque seus objetivos, seus desejos e suas experiências de vida são diferentes. Não existe uma única resposta correta. Isso nos traz de volta à lição do dentista. O verdadeiro perigo não está no conselho ruim, mas na ideia de que existe um conselho que é bom para todo mundo. Assim como na medicina moderna, em finanças, a melhor abordagem é aquela que está alinhada com os valores, com as metas e com a tolerância ao risco de cada um. Não existe uma única resposta certa. A pergunta que fica é: qual é a resposta que funciona para cada um de nós?